Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que estão tendo o primeiro contato com o nosso conteúdo, é um prazer ter você por aqui. Espero que ao final deste vídeo as suas expectativas sejam atendidas. Nosso intuito é falar de finanças digitais ligadas à plataforma, ao método de pagamento ISO 20022, um novo padrão para as finanças internacionais. Aproveite para deixar o like, se inscrever em nosso canal, ainda aqueles que não são inscritos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre correções, tá? Quando eu falo de correções, o nome técnico seria uma contratendência de mercado. É natural que investidores desejem que o mercado flua bem, né? Sempre verde. No entanto, a aquilo que se vê numa tela é efêmero em relação ao que de fato importa. Vou explicar. Não é no gráfico verde que pessoas obtêm bons resultados no mercado financeiro, e sim através da confiança. E a confiança ela é o gráfico vermelho. A tendência de mercado, basicamente, quando todos os elementos, quando todas as informações soam numa mesma direção, vão numa mesma direção, isso implica que o mercado está estrangulado, sobrevendido e que em breve vai passar por correção. Hoje, o mercado ele está numa tendência de reversão e eu mantenho o meu firme raciocínio, meu pensamento de que precisamos observar com muita atenção as coisas que estão acontecendo, visto que o desenvolvimento do mercado hoje eu não acredito mais na relação do mercado em relação a tendências de varejo. Tudo para mim hoje no mercado criptográfico está relacionado com o investimento institucional. E nesse contexto, o institucional precisa de clareza regulatória e é o que exatamente está acontecendo no mundo afora através das regulamentações, principalmente a regulamentação que vem dos Estados Unidos, né? Então, olhar para regressões, olhar para recuos, pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso, é lógico. Cada um sabe do seu limite financeiro, sabe das suas condições para manter um aporte num projeto. E mesmo assim, é melhor você ter algum capital investido num projeto de alta qualidade do que estar fora, né? Essas tendências de reversão, essas retrações seguidas no mercado. Ontem até publiquei na área de membros do canal que provavelmente estamos num superciclo, visto que indicadores on-chain apontam para uma extensão maior, obviamente a extensão de prazo do Bitcoin, né, dos ciclos. Então existem outras tendências, outras informações que estão contribuindo diretamente para o momento que estamos vivendo. Tá? Então, por exemplo, quando eu olho para um gráfico em tendência de alta, né, muita gente se anima com isso. E você que é novo no mercado financeiro e na criptografia, eu sei que é difícil comprar a queda, muito difícil, mas são as quedas que fazem a diferença. A diferença. Chegou ao meu conhecimento uma informação hoje de que os fundos do mercado japonês, os fundos de longo prazo, 30 anos, estão pagando resultados, né, os novos títulos de 30 anos emitidos pelo mercado japonês, pelo Banco Central deste país, resultados nunca vistos, tá? Nunca vistos. E isso significa que, além desses títulos estarem baratos, né? E se algo está barato é porque a procura diminuiu. E se a procura de títulos do Tesouro japonês são, ao meu ver, os papéis, depois dos papéis norte-americanos, os papéis mais importantes
da economia tradicional estarem nestas condições, aponta para uma mudança de paradigma, né? Então, tudo que está acontecendo, pelo menos a grande maioria das informações, né, soa como uma contratendência em relação àquilo que tem sido praticado nos últimos 30 anos. Essas leis mudam o jogo, mudam. Nós temos um tabuleiro, né? Vocês sabem, eu falo muito de xadrez. Nós temos um tabuleiro, mas o jogo está totalmente diferente. E as peças, apesar de estarem em posições diferentes, são as mesmas, né? Tem um ditado que que eu gosto bastante, né? O pão de açúcar, né? O pão com açúcar pode até mudar, mas as moscas são sempre as mesmas, né? O mercado financeiro, ele transita, ele tem sempre os mesmos atores estão ali no mercado financeiro. E o oportunismo, infelizmente, né, o mercado não é seu amigo, o mercado é oportunista. Daí o título, né, essa alegoria para vocês entenderem exatamente. Se vocês quiserem algumas informações mais elaboradas, depois eu vou colocar na área dos membros algumas postagens, referências para vocês terem ideia do impacto que é a divulgação desses valores dos ienes, né? E dos títulos baseados em ienes. E é importante dizer também que a tokenização está avançando o mundo afora, inclusive neste país, no Japão. Como será o mundo daqui a 5 anos? Eu não sei, eu não sei. Não sei exatamente, mas as coisas que nós temos visto, elas produzem um cenário muito claro, onde a economia vai passar está passando, ela estará num processo de uma alteração de paradigma. É como se a gente pegasse uma bússola, né, uma direção e rotacionasse ela em 180 graus, né? Significa ir numa direção totalmente oposta. O mundo de hoje, o mundo de 2020, né? Era um mundo totalmente baseado na economia tradicional. As criptomoedas estavam ainda na fase de adesão, não era a fase inicial, mas era uma fase de adesão. Hoje estamos avançando a passos cada vez mais largos para uma maturidade institucional, que em breve, acredito, será coroada pelos ETFs. Já temos vários pedidos de ETFs apresentados na SEC, na Secretaria de Finanças norte-americana, e quando esses ETFs saírem, realmente tudo leva a crer que os investidores vão estar bem mais felizes do que num momento de contratendência. E é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, a gente fala sobre mercado financeiro, sobre criptomoedas, sobretudo aquelas que falam a linguagem ISO 20022, XRP, XLM, Algorand e outras, tá bem? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.